Chegamos a mais um episódio do nosso ApariCast, o podcast sobre beleza, tecnologia e processos. Seja bem-vindo. O assunto já é aquele jeito. Então, seja muito bem-vindo aqui ao ApariCast. Eu sou o Bruno Galdino. Fabiana Fernandes. Caio Giusti. Roger Ajori. E é isso aí. E você, qual que é a sua opinião? Como podemos fazer para gerenciar um salão de beleza? Que tema, hein, gente? E aí? Como que a gente faz isso? Temos na mesa simplesmente convidados o Caio, hoje, como gestor de algumas unidades de salão, que hoje é uma grande rede, o Jacques Giannini, e também Roger, que além de gestor, também é profissional, mas um profissional diferenciado. Já a gente vai falar sobre isso. Basicamente vamos ter aqui na mesa hoje, Fá, uma linha de pensamento onde temos Caio, que está 100% na parte de gestão, e Roger, que além de gestão, está na operação. Será que é diferente o ponto de vista? Será que muda aí alguma coisa? Ou é a mesma coisa e tudo? Cara, acho que a gente pode partir do princípio de falar ou de entender o que é gerenciar realmente. Né? Acho que antes da gente começar a falar como gerenciar um salão de beleza, talvez cada um tenha uma visão sobre o que é gerenciar. Na realidade, a gente não gerencia o salão, a gente gerencia pessoas o dia inteiro. Olha só que interessante. Então, peraí, não se gerencia salão, se gerencia pessoas. Que coisa boa, que coisa boa. E você, qual que é o seu olhar? Você depende de pessoas para geração de resultados. Dependemos de pessoas para geração de resultado. Mal começou e o negócio já está ficando super interessante. Não gerenciamos salão, então gerenciamos pessoas e precisamos de pessoas para obter resultados. Cara, que legal. Podemos começar essa brincadeira trazendo justamente o que o Caio acabou de falar e também que o Roger disse. Primeiro aqui, dependemos de pessoas. Hoje nós já sabemos, temos uma amizade, a gente está bem próximo, a gente sabe um pouquinho como funciona. E você hoje tem... Não, essa mesa tá peso pesado. Essa né? mesa tá Não, peso sério, pesada. Essa sério, mesa tá muito peso sério. pesada, né, Fafá? A gestão aqui tá pesado. Tá. Mas é um pesado de um jeito bom, né? No sentido positivo. Tá. No sentido positivo. Peso em conhecimento, peso em resultados, peso em resultados. Outras coisas também, né? Mas eu me coloco nisso. Se você for olhar, Roger, você está há quanto tempo já no mercado? Só no Brasil, 26 anos. Eu estou há 18. Então, tem muita coisa aqui para compartilhar com vocês. Mas eu estava dizendo o seguinte, aí olhando um pouquinho já nesse bate-papo, quando a Fá falou o que é gerenciar. Então, o Roger já se antecipou falando que nós não gerenciamos salão, nós gerenciamos pessoas, certo? Inclusive, daqui a pouco eu quero que você fale um pouquinho sobre a tua experiência de alguns treinamentos que você tem dado justamente nessa veia de falar com os profissionais, com uma estrutura diferenciada, mostrando para eles que o profissional ele pode ter uma mentalidade diferente. A gente volta aí. Só que quando você fala, por exemplo, que nós gerenciamos pessoas, me fala um pouquinho do desafio. A gente estava até falando um pouco fora do ar, que você chegou onde você chegou por conta de pensar um pouco diferente. Então, certo. Como gestor, lógico que você está lá fazendo a coisa acontecer. Você é um cabeleireiro, você é um cara que faz algo diferenciado. Inclusive, a tua história veio muito forte no setor de fazer noivas. Só que você sempre se despontou de uma forma diferenciada. O que na tua avaliação, se você pudesse falar, o que te trouxe onde você está hoje? O que te fez ser um profissional? Porque na nossa avaliação, se você não conhece, Roger Ajori, você pode entrar aí no Instagram dele e puxar, é um profissional muito diferenciado, mas hoje ele é gestor e proprietário de uma unidade do Jacques Giannini, que é hoje uma das grandes redes de salões do Brasil. Mas como que você, como profissional, conseguiu chegar lá? Se você tivesse que pontuar, quais foram os pontos diferenciados, cara? Assim, olhando agora uma trajetória de 25 anos, que você acompanhou uma boa parte dela. Eu não sei se você lembra, eu sempre trouxe alta responsabilidade para mim mesmo. Demais. Então, assim, quando eu queria ganhar cliente, eu não iria só atrás do salão ou falar com o dono do salão porque não estou recebendo. Nós perdemos quantos domingos para a gente ir lá fazer um desfile e entrar de noivas, né? Um negócio de noiva, para a gente trazer uma noiva para outro fim de semana. Nossa, cara. E às vezes aquilo lá estava lotado, às vezes não. E nunca lamentamos nada. Só fizemos o quê? Contatos. Domingos, quartas-feiras à noite. Quartas-feiras à noite. Então, assim, desde aquela época, eu era cabeleireiro mesmo, eu iria atrás das minhas coisas. Eu sabia que tudo que eu vou aprender hoje é para mim mesmo, não é para o dono do salão, não é para
para ninguém, é para mim mesmo. Então, esse negócio de trazer minha autorresponsabilidade só para mim e eu assumir, eu que tenho que fazer, eu sou responsável da minha vida hoje, foi o que me trouxe mais para frente. Ô Roger, você já era diferenciado, cara. Tipo, eu lembro quando a gente estava ali dentro do salão, a maioria dos cabeleireiros, por exemplo, não tinha um notebook na bancada. Você era o único cabeleireiro que tinha um notebook na bancada. E na verdade a galera até dava risada, achava aquilo diferente. Então assim, você está falando uma coisa que é legal. E a gente comenta muito sobre isso, né? Que o cabeleireiro, geralmente ele quer reclamar com o salão. Ah, eu preciso de cliente. E verdade, eu via você ali fazendo todo o seu network com as pessoas externas, principalmente quando a gente fala de noiva, para trazer tudo isso. E vou te lembrar de outra situação. Eu me lembro pessoalmente, dentro do salão, o quanto os cabeleireiros reclamavam. Porque ele tinha muito resultado e muita noiva era direcionada para ele. Mas essa galera estava reclamando, achando que o salão estava direcionando noivas para eles, quando na verdade era ele que estava indo lá buscar toda essa estrutura. Ou seja, então, o primeiro ponto que eu extraio disso daqui que você está dizendo é que você não era um cara receptivo, você não era um cara que ficava esperando, você era um cara proativo, você ia atrás, é isso? Eu nunca tive preguiça de sair da zona de conforto. Então, a qualquer momento que alguém me chamava, eu nunca perdi uma oportunidade. Então você acha que isso é um perfil diferenciado? Com certeza, pelo menos. E hoje, quando a gente olha para a equipe, né? Cada salão tem a sua equipe dentro, né? Então, gerenciar pessoas. Então, quando você faz a contratação ou no seu time hoje, você procura esse tipo de atitude nessas pessoas? E se não tem, como que você trabalha hoje com isso? Porque você entende que é um diferencial. Como que você transborda isso para sua equipe? Porque cada pessoa realmente é diferente. Sim. Então, agora eu quero falar uma coisa para vocês, gestores, né? Como eu sou cabeleireiro, eu queria falar uma coisa. Nossa profissão de cabeleireiro, de profissional de beleza, mudou muito nos últimos 20 anos. E eu acompanhei essa mudança. Então, hoje, tem algumas coisas que o profissional de beleza tem que saber e entender. Então, antigamente, o cabeleireiro era o quê? Aquele cara que tinha o dom, cortava cabelo, sabia fazer penteado, iria trabalhar, dependia da cliente de boca a boca para chamar a cliente, ou uma revista aqui, revista lá, e virava cabeleireiro. Hoje não. Hoje o cabeleireiro ele tem que entender juridicamente onde ele está hoje. Hoje nós gerenciamos microempresários, não mais cabeleireiros. Só que às vezes o cabeleireiro não se põe nessa posição. Aí entra o gestor. Como você põe um chip de bom senso na cabeça dele. O que você é hoje? Hoje o cabeleireiro tem que ser jurista, saber tirar foto, mídia social, um mínimo, pelo menos. Não estou falando que ele tem que ser craque. Ele tem que saber vender. Hoje, quem não vende produto dele, não vai para frente. E a gente só vende o que a gente oferece. E muita gente fala, eu sei fazer, mas eu não sei vender. Então, me desculpa, você está perdendo 80% da sua capacidade de fazer. Ou quando vende, né, o atendimento dele termina onde? Quando a cliente passa no caixa. Acabou. Ele acha que a responsabilidade do retorno da cliente é única e exclusivamente do salão. Quando, na verdade, o término de um atendimento de um cliente, ele só termina quando ela volta novamente na sua cadeira. Mas, por exemplo, e você, Caio? Você não é uma pessoa que está ali o tempo todo com os profissionais. Ou seja, o seu desafio ainda acaba sendo ainda maior. Então, por isso que a gente precisa ter uma equipe boa de retaguarda. Né? Legal. Seja, o que seria essa equipe de retaguarda? Assim, você tem que saber estabelecer e delimitar dentro da sua empresa o que é estratégico, o que é tático, o que é operacional. Peraí, você me faz lembrar o seguinte, vamos lá. No podcast passado, nosso tema foi uma pergunta que... Salão de cabeleireiro é uma empresa? E aí quando você me fala, então, de 3 departamentos que tem dentro de uma empresa, ou seja, o salão é uma empresa. Discutimos muito isso, né, no podcast passado. Você falou, então, de primeiro operacional, segundo tático, terceiro estratégico. Sim. Fala um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, o que acontece? Quando você fala operacional, é o dia a dia do salão. É o profissional cabeleireiro, a manicure, atendimento show, e tudo mais. Show. O tático, você precisa ter uma equipe de liderança boa, tá, para conseguir transcrever. Uma gerente, um líder de equipe, um coordenador, setor. Um coordenador. Você é a favor de cada setor ter uma liderança? Desde que essa liderança por área
converse muito bem com a líder da unidade. Tá? Tipo, seria a líder geral, tipo uma gerência geral. Eu posso ter uma liderança, assim como eu tenho, por exemplo, em uma das unidades. Tá? Eu tenho uma líder que cuida da parte de manicure. Certo. Então, o que ela faz? Ela pega todos os recibos e cobra a assinatura delas, cobra a parte de vacinação, cobra a parte de vestuário. Né? Caraca. Precisamos comprar esmaltes. Ela faz a corrida com as manicures para elas irem na segunda-feira comprar os esmaltes, para que não haja dinheiro delas parado, né? Por contar, eu vou ter o meu estoque, a outra manicure vai ter outro estoque e tudo mais. Caraca. E ela traz as necessidades das manicures para gerente da unidade, nesse caso, tá? Porque é uma loja que tem 45, 50 pessoas. Caramba. Né? Então, existe a necessidade dessa integração. E, cara, com todo respeito no mundo a todas as profissionais manicures, mas, cara, você hoje ter um departamento de manicure, você está reportando, compartilhando, que você tem uma profissional no setor de manicure que tem toda essa postura, esse entendimento, esse desenvolvimento, é algo diferenciadíssimo. Sim. Aí já até me gera aqui a curiosidade, tipo, cara, isso pode ser tema para um outro momento também, mas enfim, qual o mecanismo para conseguir ter uma joia dessa? Porque para mim isso é uma joia, cara. É muito difícil, tanto é que essa pessoa está conosco há 10 anos. E vamos lá, olha que legal. Então, esses 10 anos, essa pessoa chegou com essa mentalidade? Não, essa pessoa ou essa pessoa foi desenvolvida? Foi desenvolvendo. Porque, na verdade, falando de gerenciar salão, não é que tem uma pessoa que está pronta, né, Caio? Não, você nunca vai encontrar. Caraca. Você nunca vai encontrar essa pessoa Por pronta. conta de ter a metodologia que a empresa trabalha. Sim, né? caraca. Assim, eu acredito que se ela tem boa vontade, aquilo que o Roger falou, se ela é proativo, busca novidades e tudo mais, obviamente ela vai se destoar da média de mercado. Né? Eu costumo dizer que pelo menos há uns 8, 10 anos, existe a mentalidade do salão 1.0, que era basicamente atender, cobrar e acabou. Né? E toda hora ficar cobrando do profissional, do salão. Eu quero cliente novo. Eu quero o encaixe da lista da vez. Né? Vale lembrar, quando a gente fala em lista da vez, a gente acabou mudando um pouco essa mentalidade. Né? Ou é o primeiro que chega, ou é o do mais novo para o mais antigo. Eu quero entrar nisso aí. Tem vários salões, cada salão trabalha de uma forma em termos de ordem da lista da vez, sim. De lista de vez, sim. Isso. Bacana. Eu quero entrar nisso daí. Só perguntando para a produção, só dar uma olhada se o som tá legal. A gente tá para ver, tá saindo tranquilinho? Perfeito. Você que tá nos acompanhando, o som tá legal? Dá uma verificada aí pra gente. Vamos lá. Então, peraí, tá muito bom aqui. A produção já tá falando o seguinte, você que tá aqui nos assistindo, aproveita agora para dar aquela curtida, aproveita para também ativar o sininho, porque todas as vezes que você tiver ali, ou nós tivermos um conteúdo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado. E se você não segue ainda, demorou para clicar aí o dedo nesse botão e passar a seguir também o nosso canal. Mas eu tenho um desafio ainda melhor. Você vai fazer o seguinte, selecionar pelo menos 10 pessoas para você mandar, compartilhar com ela, se ela é gestora de salão, se ela é profissional, se esse papo aqui está fazendo sentido e o profissional precisa entender um pouco mais sobre o que a gente está falando, vai lá, compartilha com o seu brother, porque isso com certeza pode fazer diferença na vida dele. Beleza? Bom, dito isso, voltamos para cá então. Olha que interessante. Não vamos perder a linha de raciocínio. Você falou sobre os 3 setores, a gente falou um pouco operação, tá ali o profissional, tá ali o cabeleireiro. Você falou agora do tático, interessantíssima questão então, além do gerente geral que vai operar toda essa equipe, a gente pode ter também a questão do gerente setorizado, certo? Sim. Mas aí agora começamos a falar do cliente da vez. Isso aqui é um outro tema que inclusive dá um podcast só isso, né? Então não sei se você passa por dificuldade lá no salão, às vezes o pessoal, a questão de cliente da vez, se tem que organizar, se acha que essa cliente aí era da vez e era uma cliente indicada. Você passa por isso também, não? Eu resolvi isso há muito tempo. Como Sério? eu sou cabeleireiro, dono de salão, eu queria não me meto nessa parte. Então chamei toda a minha equipe e vamos lá, como que vocês querem trabalhar com cliente nova? Aí eu peguei o melhor modelo, botaram lá e eu sigo ele. Só que graças a Deus, de 2 anos para cá, eu trabalho muito o meu Instagram
E eu não preciso mais nem de cliente novo. Isso então você. Já passa para eles. Tá, mas aí a gente fica Na verdade, muito curioso. cliente nova, você que faz a sua própria captação, né? Sim, com o meu Instagram, com o meu trabalho. Tá, mas aí vamos lá. E eu passo a fórmula para eles sempre, né? Perfeito. Trabalhar. Então, ó, uma coisa é a gente compartilhar, e aí, óbvio, você não tá onde você tá por um acaso. Então, você tem uma mentalidade diferenciada. E óbvio que as pessoas que estão ao nosso redor sempre vai também sendo transbordado na vida delas. Mas, talvez em algum momento lá atrás, você teve algumas dificuldades, teve ali alguns desafios para fazer a tua equipe entender como é que seria esse modelo de cliente da vez. Tem algum histórico, alguma história que você lembra, tipo, não precisa contar exatamente, tal, tudo. Mas assim, como que era essa questão? Se tinha dificuldade, o pessoal reclamava, se chegava uma cliente da vez, como é que era? Porque você disse que colocou em prática agora modelo. E aí, quero que você compartilhe com a gente que modelo é esse também. Quando eu comprei o salão, já tinha apanhado tanto com essa questão de cliente nova, inclusive eu como cabeleireiro, naquela época. E eu tenho 30 mil histórias para te contar, não vou contar agora. Então, assim, eu comecei com um negócio assim, o que eu não quero para mim, não quero para os outros. Pronto. Tá. E se eu quero gerenciar um salão que vai crescer de 20, depois 30... de você ser dono. Não, então, quando eu cheguei lá, falei, a partir de agora vai funcionar dessa forma, que é o melhor modelo. Se alguma coisa, alguma desconfiança aconteceu dentro do salão sobre isso, vocês falam comigo e eu resolvo. Legal. Inclusive, já aconteceu e já mandamos embora uma recepcionista por causa disso. E esse modelo hoje que você pratica, básico, padrãozinho... Faz uns 3 anos que eu não tenho nenhuma dor de cabeça. Mas o que aconteceu com a recepcionista? Foi embora. Favorecimento. Putz. Mas era favorecimento? Favorecimento para uma manicure e para mim mesmo. Caramba, caramba. E eu acho que é uma dificuldade, né? Às vezes, por exemplo, o Roger é dono e ele é cabeleireiro. Qual que é a natureza do ser humano? Querer olhar pro dono diferente, né? Então, tipo, vai acabar sem o dono falar, a pessoa vai querer meio que dar aquela puxada de saco, certo? Mas e aí, ele não pediu isso. Mas então, aí que começa. Eu não estou pensando em mim. Se eu vou pensar em mim, eu não abria salão para todo mundo. Eu abria salão só para mim. Tá certo, concorda? tá certo. Eu não tinha Jacques Giannini, tinha Roger Ajor, estúdio e acabou. Sim. Mas se eu quero abrir um Jacques Giannini Morumbi e eu quero gerenciar 30, 40, 50, daqui a pouco 100, se Deus quiser, eu não posso pensar em mim só. Agora, eu você falou que todo mundo. Pessoas. Mas isso faz parte. Tá. Quando eu pego só os clientes para mim, clientes novas, eu tô ferrando todo Então mundo. você está me dizendo que assim, quando você é dono de salão, é profissional, você precisa sim ter um olhar diferenciado. Sim. A gente está pegando esse ponto exclusivamente para que a sua equipe confie, né, que a todas as clientes que estão entrando aqui, ele não está sendo direcionada para o dono do salão. E às vezes não é só para mim, às vezes para uma manicure que é amiga da outra. Mas existe um ponto bem interessante que é o quê? O profissional que se preocupa com o cliente novo, 99% ele não se preocupa com o cliente que já passou na cadeira dele. Com a entrega. Não, a gente participou de uma live falando sobre isso. Só faz. Ele entrega o serviço. E acabou. Ele não se preocupa Só que eu não vou... com o retorno da cliente. Para ela voltar, né? Exato. Vamos entrar outra. Eu sempre falo assim: ser dono do salão não é para quem quer, para quem pode. É para quem sabe. Por quê? Tá. Nós já vimos muita gente que quer montar um salão. Sim. E já vimos muitas mulheres ou homens que têm muito dinheiro e pode. Sim. Agora eu quero saber quem sabe. Sim. Como que sabe? É saber conversar com o manicure, saber conversar com o cabeleireiro, saber entender o que ele precisa. O que acontece nesse meio aí, o que acontece o erro. Quando o dono do salão vê um cabeleireiro destacado, fica na mão dele e quer dar tudo para ele e ele acaba com todo mundo. Verdade. Ou, de repente, com medo do profissional com medo do profissional. Ou o contrário, às vezes. O profissional que dá mais trabalho fica focando nele com medo que ele perde ele e esquece aqueles que estão lá faturando, trabalhando, dando o máximo. Faz sentido. Então, hoje no meu salão, todo mundo sabe disso, eu não perco meu tempo com pessoas que me dão trabalho, que só reclamam. Eu abro a porta. Quer ficar aqui porque você quer, não por minha causa. Sim. Eu quero até voltar um pouquinho, você falou, e óbvio que eu vou te provocar, porque quem está nos assistindo, nos acompanhando, também de repente pode ali tirar um insight disso aqui. Você falou me provocar. Então, vamos lá. Ó. Você falou, por exemplo, que colocou em prática um modelo que você entendeu que dá certo sobre a distribuição de cliente nova. Fala um pouquinho mais. Como é que era e como é que é hoje o seu processo de distribuição? É normal. Todo mundo, você chega lá, a partir de agora vai começar. Temos 10, vamos arredondar tudo. 10 cabeleireiros. Então a primeira cliente nova é para primeiro, segunda para segundo. Quando chega no terceiro, se o terceiro está trabalhando, ela vai perguntar, ele tem 2 clientes. Você pode atender a cliente nova? Ele vê na hora que ela não vai falar o que ela vai fazer.
E aí se ele fala, não posso atender porque realmente não vou conseguir dar para ela ou a entrega certa, aí ele passa para o outro e depois volta o nome dele. Agora, se o cara não está lá, se o cara está viajando, aí que ele perde. Entendeu? Aí que ele perde a cliente, só nesse modelo. A pessoa que fica faltando toda hora, fica não sei o quê, infelizmente ela vai perder sempre. Legal. E se prepara que você vai falar um pouquinho sobre isso também, que tem um modelo aqui bem interessante. Caioba, e você? Tipo, nessa questão de distribuição de cliente nova e tal, tinha um modelo que você usava e tem algum que você mudou? Como é que funciona? Na verdade, o sistema de entrada de novos clientes seguia basicamente o que funcionava em todos os salões. Ou é da ordem do mais novo por mais antigo, tá? Ou é a ordem do que chega primeiro para o que chega para o último. Quando você leva em consideração isso, tá? Você não começa a levar em consideração outros fatores. Independentemente de hoje o profissional ser um colaborador, um prestador de serviço, um parceiro, tá? Ele precisa seguir a política de funcionamento da empresa. Legal. Tá? O fato dele chegar no horário é ele chegar no horário para o cliente dele. Não é comigo, como empresa. Ele tem que ter um compromisso inicial com o cliente dele. Se ele se predispôs a abrir a agenda e nós somos um prestador de serviço para o cabeleireiro, no caso da recepcionista, tá? Se você se predispôs a entrar 9 horas, a recepcionista vai agendar o seu cliente 9 horas se o cliente quiser. É o mínimo, o cara tá lá uma meia hora, 15 minutos antes, né? Se a pessoa começa, chegar atrasado, né? Começa a vir com um vestimento que parece que o cara tá indo para um abadá, tá de abadá indo para o carnaval. Antes de falar da falta de respeito com até o trabalho, sim, é a falta de respeito com o cliente. Com o cliente, né? sem sombra de dúvida. É aquela pessoa que realmente está vindo e está pagando pelo serviço, que precisa ser bem atendida para que aquele ciclo que você falou, né, dela sim, ele vire cíclico. Para que ela retorne. E aquela história. Eu quero ter gente do meu lado que vista a camisa. Independente de ele ser parceiro ou não, quanto mais ele provê, quanto mais ele faz a gestão do cliente dele, mais ele recebe. Perfeito. Tá? E existe uma outra situação, quando você fala em gestão de entrada de novos clientes, e começou essa história do mais novo para o mais antigo, só que aí começa. Por que eu recebi um corte de cabelo e o Bruno recebeu uma coloração? Não mexe. Né? E aí a gente começou a fazer... Isso é antigo, né? A gente começou a fazer a divisão desses serviços. O que é corte, o que é escovo, o que é química. E vai ter a lista da vez. Ou seja, vamos lá então. O modelo, não sei como é que é o modelo aí no salão de vocês, como é que vocês praticam, se você tem equipe, mais de 2, 3 cabeleireiros aí no seu salão. Mas o que está rolando aqui na mesa é o seguinte: existe aquele padrão que a gente conhece, que você chega no salão, você é um cara que chega no horário, entre aspas, isso pode ser um processo merocrático, que você chegou no horário bonitinho, você vai receber o cliente da vez. Mas a grande sacada que está rolando aqui na mesa é o seguinte: cara, chegou um cliente para corte, é um valor. Aí o segundo cliente é um cliente para reflexo. É um valor completamente diferente. O que está rolando aqui na mesa é o seguinte: você tem, então, baseado no que vocês estão compartilhando, hoje um mecanismo da vez por serviço. Certo? Está disponível para todos os profissionais saberem, verem e quero auditar porque estão me passando a perna como uma recepcionista. Não, está lá disponível. E existe agora, esse era o modelo 2.0 e recentemente a gente implantou, faz uns 6 meses, o modelo 3.0. Que é o quê? A lista da vez do próximo mês, ela está balizada sobre 2 vertentes. A primeira vertente é atingimento de meta financeira, resultado e retenção de cliente na cadeira, de pelo menos 3 meses. A junção desses 2 fatores vai elencar o ranking dele para o mês seguinte como lista da vez. Cara, que absurdo, para tudo aí. Eu só quero saber quem administra tudo isso. Então, maravilha. Pera lá. Antes da gente entrar nisso, talvez vai estar dando um bug na sua cabeça aí, mas aqui tá uma chave incrível. Mas a ideia é exatamente essa. Cara, que surreal. A ideia é mostrar aqui no Apare os diferentes perfis que nós temos gerenciando o salão. Então, assim, se tudo que o Caio está dizendo, que o Roger está dizendo, fizer sentido para você que gerencia salão, absorve, né? E se precisar que entre em contato com eles, porque esse é o objetivo, né? O Caio tem vários anos em gestão, o Roger também. E aí,
né? A coisa vai acontecer. Posso falar uma coisa? Deve. Para profissional de beleza. Antes de você falar, olha isso. O Anderson escreveu aqui. Roger, você é a luz. Ah, então, que lindo! Eu tô que achando, lindo! Meu fã-clube, gente, deixa. O que ele falou te agradou bastante, então isso é bem legal, porque o Anderson ele é um profissional também da beleza. Então, assim, é isso, é encontrar conexões com os gestores, com os donos de salão. Mas vou dar uma dica para profissional de beleza. Lembra, no começo da nossa conversa, eu trazia autorresponsabilidade para mim. Então, assim, eu corri atrás do meu. Faz sua parte como cabeleireiro na mídia social, você não vai precisar de cliente novo a mais. Cara, de cliente que entra no salão, você precisa de indicação. Inclusive, isso aí é até tema para um podcast inteiro. Fantástico o que você está falando. Mas olha só que interessante. Eu quero trazer duas atenções então. Primeiro o que o Roger acabou de falar agora. Se você está entendendo o jogo de rede social, você não vai depender de nenhuma cliente nova direcionada pela gestão do salão. Porque você vai ser o canal que as pessoas vão buscar. Perfeito. Só que voltando aqui numa outra questão, o Caio está falando, inclusive ele em conjunto com a Fabiana, fez essa operação porque eles são sócios numa unidade de salão do Jacques Chanini. Que, cara, a gente está falando então que... lembra que ele falou que existe hoje a LTV, que é você ter parâmetros para entender o tempo de vida que aquele cliente retorna para o teu salão. Ou seja, você receber um cliente novo, dá 3 meses esse cliente não está mais na sua cadeira. Então você tem um tempo curto, você tem um LTV curto. Só que de repente você pode ter um LTV de 12 meses. E a gente inclusive mediu isso. A gente teve algumas medições, olha que interessante. A média que a gente tem hoje é que se você recebe 100 clientes no mês, a gente estava fazendo uma medição de 12 meses. Existe um mecanismo, existe uma métrica que a gente está aí fazendo algumas análises. E alinhado a essa análise, a gente pode dizer hoje que o nosso balde está sempre furado. Né? Verdade. Então, olha que interessante. O negócio está melhorando, gente. A gente volta nisso aqui também. Nós temos uma métrica, e até pergunto como é que é o seu caso, se você é gestão, se você é gestor, se você tem esses números, que o cara recebe 100 clientes ao longo de 12 meses, ele tem uma retenção de média de 30%. E aí... Quando tá boa, né? Olha que interessante. Só que ele recebeu 100, daqui a 12 meses, você vai olhar, esse cara tem só 30 clientes das 100 que ele recebeu. Só que essas 30 que ele recebeu, e aí sim, talvez vai ter uma rotatividade bacana. Então o que você falou é perfeito, o que vocês estão desenvolvendo é surreal. Mas tem um outro problema. Vai. Né? Por quê? Vamos supor e a gente volta aqui que o Bruno no balde vazio. É cliente do Roger. Primeira vez. Tá? Passaram-se 3 meses, Bruno não apareceu. Tá. Passaram-se 4, 5, 6, 7 meses, não apareceu. O Bruno resolveu voltar para o salão. Certo. A recepcionista pergunta: você tem preferência? Não. Quem tiver aí pode colocar. Então tá bom. O que ela vai fazer? De acordo com a lista da vez estabelecida, vai para a cabeleireira Fabiana. Certo. Aí o Bruno chega no salão e vai direto para a cadeira da Fabiana. E o Roger? E o Roger vai lá na recepção. Cena. O que a minha cliente está fazendo aí? Isso não acontece no seu salão. Essa cliente é minha. Eu já vi profissional falar que eu tenho cliente que só vem de 9 em 9 meses. Eu falei assim, ela precisa nascer todo ano para ela voltar pro salão. Assim, não faz sentido. Né? Então, olha a cara da Cláudia, que é a melhor cara que ela está fazendo agora nesse tema. Tá incrível. Mas isso que acontece. O cabeleireiro comum, ele está acostumado ao quê? A sempre olhar a cadeira do vizinho, do parceiro dele de trabalho. Se ele tornasse o tempo dele ocioso e improdutivo, ou seja, gerindo a cliente dele, né, fazendo diferente. A gestão de clientes dele, eu te mostrei um exemplo de gestão de clientes que não vinha mais de 90 dias no salão. A gente colocou mais de 100 clientes o mês passado, de clientes que estavam perdidos. Por quê? Porque o profissional venceu o tempo de serviço do cliente, uma mecha 90 dias, e o cliente ficou no poder de decisão do cliente retornar do salão. A gente precisa mudar isso para que o tempo de retorno do cliente seja no nosso tempo. Obviamente, eu não vou esfolar cliente. Existe um tempo padrão. Mas entender o que está acontecendo na vida desse cliente, né, Caio? Então, assim, muitas vezes a gente, o profissional não tem esse interesse de saber, olha, será que ele mora perto, será que ele mora longe, de quanto em quanto tempo ele volta, né? Se ele gostou do serviço, se ele não gostou. Quando você é mero
executor de serviço, você não está interessado na vida desse cliente. Então, de alguma forma, a gente gerencia também não só os profissionais, mas os nossos clientes, Roger? Difícil. O meu retorno. Desculpa até, Roger. O meu microfone tá ruim? O pessoal tá na live e tá comentando. Como é que tá? Tá falando que tá com eco? Como é que tá aí, produção? Cal, tá saindo bem pra você não, na hora que eu falo? Ô, Cris, eu acho que o meu som tá um pouquinho com eco. Falar um pouquinho com a produção, mandou? Então, aqui tá mais rápido do que tudo. Desculpa, você começa a gerenciar seu cliente quando você começa a se preocupar com a entrega que você passa para ele. Quando você faz seu trabalho perfeito. Seu trabalho perfeito não começa quando ela entra e não termina quando você faz aquele franja e tchau. Não. Hoje o cliente quer ver uma coisa a mais, ele quer ver, ele quer se sentir melhor, ele quer acompanhar ele às vezes para fora. Às vezes eu faço tiro uma foto dela, da cliente. Vamos fazer uma foto legal para você trocar seu Instagram. Elas acham o máximo. Hoje tem cliente em procura para tirar foto. Cara, que incrível. Mês passado eu recebi uma pessoa que falou: Roger, preciso trocar minha foto. Eu vou lá e fazer uma escova. Você tira a foto minha? Então, tem entrega, tem uma coisa a mais que você tem que fazer. A cliente também gosta da história que o cabeleireiro está contando para ela. Qual história que você está contando para ela? História chata, história de vitimização. Você fica lá chorando ou está contando uma coisa boa? Ela vai lá e começa a te falar uma situação que aconteceu com ela e você sempre conta uma pior, isso, né? Eu saquei isso, sabe quando? Quando uma cliente minha, chama Sônia Pilato, você conhece, ela falou para mim, quando eu comprei o salão, comprei o prédio, ela chegou lá e falou: nossa, Roger, tô tão orgulhosa, meu dinheiro realmente valeu a pena investir em você. Olha o que você fez. Coisa boa. Se ela pensou dessa forma, quantas igual pensaram? Verdade. Que esse cara não fica chorando, vai atrás, fez, cresceu, e eu ajudei ele para crescer. Realmente, essa é a verdade. Foram minhas clientes. Tem herança. Eu fui lá trabalhar como qualquer cabeleireiro e construiu aquilo lá. Agora, claro, tem sócios. Sim, né? sim. Quer dizer, mas por mais que ela foi sua cliente durante anos, só depois que você comprou que ela veio com essa pérola para te falar. Às vezes ela tá percebendo isso com trajetória. O Roger viajou para fora, o Roger fez curso aqui, virou não sei o quê. Mas essa hora, ela explodiu o orgulho dela de mim. Sim, meu dinheiro. E ela falou isso marcou minha vida. Legal isso, saber. Nossa, então realmente. Vou fazer mais bonito ainda. Quando você falou, e eu estava comentando a respeito de elencar a lista da vez baseado em algumas métricas, que é meta e retenção de cliente, aí vai muito de encontro à necessidade do plano tático de negócio, que é o quê? Você ter um recurso... Que é voltar ao que a gente estava falando de operacional, tático e estratégico. Sim. Certo. Que, na verdade, eu preciso de um tático bom para ter uma conversa semanal, seja ela individual ou em grupo com a equipe. Para quê? Isso acontece no dia a dia no seu salão. Acontece. Perfeito. Para falar, caraca, meu amigo... Semanal, Caioba? Semanal. Para falar pro profissional, meu amigo, se você continuar nessa pegada, você não vai chegar no seu objetivo. Mas é 1 a 1, é conjunto, é setorizado? É muito relativo. Tem semana que ela pega no individual, porque tem um certo movimento no salão. Quando está mais tranquilo, ela chama todo mundo e faz essa reunião. Tá? Ou seja, ela precisa trazer... Por quê? A gerente, ela também é cobrada por resultados, sejam elas quantitativos ou não. Tá? Tem índice de reclame aqui, você tem índice de faturamento, de aumento de número de clientes, aumento de pacote fechado de noiva e tudo mais. Como é que ela gera o resultado? Baseado no que o Roger falou. Pessoas. Show. Tá? Tem situações, tá passando por uma necessidade a profissional na família dela. Cara, você percebe, é nítido, os números falam. Perfeito. E você, por exemplo, tô provocando porque eu também sei disso. Você trabalha com a questão também além da questão de meta, você também trabalha com incentivo, você trabalha com cumpriu ali, você tem uma bonificação. É a questão de meritocracia. Né? Se eu tenho uma pessoa que realmente está do meu lado, óbvio, eu não vou estabelecer meta para a pessoa a esmo. A meta estabelecida para a pessoa em determinado mês foi baseada no quê? Nos últimos 2, 3 meses, a curva de crescimento dele. Se ele cresceu 10, 12%, eu vou dar uma empurradinha, vou colocar 16, 17% para esse ano.
Por quê? Porque você já tem a inflação, você tem aumento de tabela de preço e você tem o crescimento orgânico da tua carteira de clientes. Sim, segura aí. Cara, você está compreendendo o bate-papo que está acontecendo aqui? Olha que legal para onde a conversa está indo. Primeiro o seguinte, se eu fosse você, eu estaria anotando que já saiu vários insights aqui, mas eu vou refrescar a sua cabeça com alguns deles. Primeiro, lá no início foi falado que não gerenciamos salão, gerenciamos pessoa. Aí, olha o que está acontecendo. A gente está falando que o salão ele é uma empresa e nós estamos falando de 3 setores dentro dessa empresa. Tático, estratégico, operacional. A gente está falando como operação, a gente está falando dos profissionais que estão ali na prática. Como tático, o Caio está batendo bastante aqui, compartilhando com a gente, que você pode ter líderes por setor. No seu salão tem isso. Se você não tem, o que você está esperando para tomar nota disso? Mal começamos a falar sobre a questão estratégica, que ali você vai estar os donos, ali você vai ter reuniões com a equipe de marketing ou por aí vai. Mas o que ele está compartilhando, e aí eu vou provocar ainda mais, é que, cara, olha que sensacional. Ele trabalha com a questão de meta e a meta que você está estabelecendo você não faz do nada. Não. Você tem uma referência desse profissional. Sim. E no seu salão? Você trabalha com meta? Os seus profissionais, você que tem equipe, você já trabalhou alguma vez por meta? Se sim, coloque aí nos comentários pra gente. Eu também trabalho com meta. Se não, você vai escrever o seguinte: a partir de hoje, você vai colocar o seguinte, ó, #partiu-meta. Coloca aí. Se você ainda não trabalha, se você ainda não fez meta com a sua equipe, você vai colocar assim, ó, #partiu-meta. E aí, deixa eu passar passar como profissional, deixa eu passar uma mensagem, vai. Boa. Uma mensagem para todo profissional de beleza. Manda. Eu passei 15 anos sem meta, trabalhando pela meta, mas não deixei essa meta clara. Hoje, você não vai falar para deixar a meta em aberto, sacanagem. Hoje você, profissional de beleza, seja cabeleireiro, seja manicure, põe objetivo e meta. Sim. A pessoa que tem meta, que sabe o número, escreve o número, escreve na sua... Mas o que é meta? Eu posso assim, vou ganhar mais dinheiro, isso já tá valendo ou não? Não, lógico. Mas vai mais. Funciona objetivo meta. Vai, vamos lá. Objetivo meta, digamos, vai. Hoje eu ganho 10 mil reais. Tá. Eu quero ganhar ano que vem 20 mil reais. Ou seja, você está colocando um número exato. Isso. Só que as pessoas falam isso e dormem. Quero ganhar mais dinheiro. No ponto, calma. Eu vou ensinar como funciona isso. Vai lá. A pessoa fala, eu quero ganhar 20 mil reais e dorme no ponto. Aí todo mundo pergunta, e aí, como que tá? Tô bem, mas ano que vem eu vou ganhar mais. Tá bom. Tá. Só que ninguém pergunta à pessoa, o que você está fazendo para ganhar mais? Então, primeira coisa, a sua meta tem que ser clara. Para ser clara, tem que ser escrita. Então, por favor, escreve 20 mil reais no seu espelho, aquele espelho que você lava o rosto todo dia, para você nunca não esquecer. Segundo ponto, tem que ter visão. Primeiro, qual a visão que eu quero? Eu quero encher esse salão de clientes. Tá bom. Aí, terceiro, vamos lá para uma meta focada. Agora vamos ação. Qual ação que você vai fazer? Aí que entra. O cabeleireiro tem que ter um pensamento diferenciado para fazer uma ação para ganhar isso. Eu vou fazer o quê? Para trazer cliente nova. Vou melhorar meu Instagram. Vou fazer mais um curso de mídia social. Vou pagar tráfego pago. Vou fazer uma promoção. Sim, isso se chama ação focada. Ação, primeiro. Depois ação focada para fazer isso. Não adianta, senão você fica aquele cara sonhador que só fala que ele vai fazer. Vou ganhar mais dinheiro e não faz nada. Mas não faz nada. Metas de ano novo, né? No ano novo eu sei que eu vou... Mas a partir do momento que você sabe onde você quer e sabe o que é legal, pessoas que têm meta, que têm objetivo, não ligam mais para fofoca, não ligam mais para problemas, não quer mais nem saber. O cara é focado. Você não consegue nem segurar ele mais. Por quê? Porque ele sabe onde ele quer chegar. Quando chega no 20 mil, ele vai querer 40, porque deu certo. Só que assim, não adianta você não ter visão nem ação. Sem ação focada no que você quer, não vai chegar lá. E olha que legal. Não, então, peraí. Vamos fazer perfeito. Se você está dizendo que a pessoa que não tem essa visão clara de onde quer chegar, não tem ação, ela está muito, então, focada na vida do outro. Boa. Às vezes. Ela está olhando para outras coisas. Perdendo tempo, sim. Perfeito. Então, assim, porque nós que vivemos hoje dentro de salão de beleza, a gente sabe o quanto é difícil gerenciar as pessoas, porque o profissional está mais olhando a agenda do outro, mais focado em coisas que não são realmente as ações que você está dizendo. Olha, se eu quero chegar lá, se é a minha meta, se está no espelho e eu tenho que ter essas ações, eu não tenho mais tempo para o que está acontecendo paralelo. Perfeito. Então, se tem alguém aí hoje dentro do seu salão que precisa ouvir esse podcast, coloque, indique, né, compartilha, porque assim, a gente está falando aqui, o Roger está dizendo isso pra gente, de experiência própria, que precisa de
ter o seu número, a sua visão e parar de olhar para o lado, né, cara? Eu vou te Parar de- dar um exemplo. E data certa para chegar E nisso. data Não, certa. eu vou te dar um exemplo. Toda terça e quarta-feira, normalmente, é sabido que é um período de baixa de salão de beleza. É preferível você fazer o seu cabelo ou é preferível você ver o que você pode fazer para tornar a sua agenda cheia? Essa manicure que eu dei o exemplo em uma das unidades. Toda terça-feira, ela pega as clientes dela da semana anterior, ela faz o acompanhamento na agenda se elas não estão agendadas. Ela já vai entrando em contato com cada uma delas para agendar essa semana. Mano, quando uma menina dessa vai ter tempo pra Mas por fofoca, quê? velho? Porque Pra ela falar tem, da ela vida tem dos outros. objetivo. É o que ele falou. Ela tem meta estabelecida. Caraca. Ela já falou, eu quero ganhar X mil reais e eu vou fazer por isso. E aí, isso que mais chama atenção e deixa a gente motivado é assim, falta pouco para eu chegar no meu objetivo na quinzena. Ô gerente, quanto falta para eu fechar um número? Era 31 de dezembro, para ela fechar o número, ela estava mandando uma mensagem para uma cliente dela para fazer um pacote de mão e se ela podia fazer o Pix no dia 31 para ela atingir o objetivo dela. Ela atingiu. Ela traz para ela, total. Ela ganhou a televisão em janeiro. Então, Olha ela. isso. Peraí, como assim ganhou? Peraí, volta aí. O que é ganhar a televisão? Existem alguns estabelecimentos de meta, como eu falei, que isso vai determinar a lista da vez. Tá? Você bater a meta, por simplesmente receber um cliente novo, já é algo interessante. Porque você tem sempre a possibilidade de aumentar a sua carteira de clientes e, consequentemente, o seu faturamento. Sim. Atrelado a isso, você bateu a meta do seu mês. Você tem uma isenção de 50% da taxa do cartão de crédito. Que legal. Tá? Você bateu a meta no segundo mês consecutivo. Você tem isenção no terceiro mês de 100% da sua taxa de cartão. Caramba. Um banco, né? Sensacional. Além disso, o que acontece? Nessa unidade, e isso eu tinha até falado com a Fabiana no ano passado, de estabelecer uma meta trimestral. O salão, a empresa, atingiu essa meta trimestral, em abril tem uma festa de confraternização. Para quê? Para gerar o relacionamento e integração das pessoas. Fora isso, tanto eu quanto a Fabiana, a gente está investindo em treinamento para quê? Para que as pessoas se aprimorem não tecnicamente de serviço de mão ou serviço de cabelo, mas como se portar perante a cliente, como vender melhor com a cliente na cadeira. Na verdade, salão de cabeleireiro não é um salão de cabeleireiro. Salão de cabeleireiro nada mais é que cada cadeira tem o seu ponto de venda. É o famoso PDV. É o ponto de venda de serviço. Né? O profissional, o Roger, ele vende o quê? Ele vende serviço. Para cliente, ele vende o quê? Sonho. Ele vende valor agregado. Quando você vende valor agregado para o seu cliente, ele não está preocupado quanto ele vai pagar. Perfeito. Certo? Certo. Então, ó, se liga aí. Olha só que interessante. Já é dito e já é conhecido de todo mundo que quando a gente fala de vendedor, cara, as pessoas têm muito problema com isso. As pessoas têm medo, as pessoas têm vergonha, as pessoas... A verdade, acho que a grande maioria das pessoas tem muito problema com o termo vendedor, né? Tem o termo vendedor que é muito ruim, né? É meio chulo no mercado, né? Vendedor. Hoje a gente vende tudo. A gente vende uma ideia, não? Sim. Né? Então, para que esse... pros filhos. Então vamos lá, né? nós passamos Pros várias amigos. mensagens aqui. Primeiro, eu quero dizer que o cabeleireiro não é mais que nem antes. Hoje o cabeleireiro, quando ele começa a entender jurídico, começa a entender na mídia, começa a entender de venda, ele já está acima do normal. Da média. O próprio nome Acima diz, da média. ele é um empreendedor. Empreendedor. Ele é um Hoje ele tem que empreendedor. abrir microempresário, ele tem que saber quando ele tem que abrir essa empresa. Perfeito. Então agora a gente está falando sobre venda. A venda não é você empurrar serviço, não. Você mostrar o que deve fazer para chegar onde ela quer chegar. Você vê, você detecta uma necessidade no cabelo ou para as mulheres. Às vezes não é necessidade de clarear o cabelo que vai ficar melhor. Às vezes você vai ver que ela precisa mudar de dentro e esse cabelo vai ajudar ela para mudar quando você muda o tom dele. Por quê? Porque você detectou. Então você o quê? Além de tudo,
psicólogo. Não esquece. Nós somos psicólogos. Então, assim, o problema de maioria dos cabeleireiros que patinam, que eles não sabem o que eles são hoje. Eles acham inferiores. Perfeito. Não, meu filho. Perfeito. Não. Você sabe que faz lembrar aquele treinamento que nós tivemos, onde nós batemos forte com os profissionais e justamente o que os meninos estão compartilhando. Você não é cabeleireiro. E até você que está nos acompanhando, a gente vai aproveitar o gancho que os meninos estão compartilhando para fazer aqui mais essa afirmativa. E aí até provocar e deixar você maluco. Você não é cabeleireiro. Cabeleireiro é apenas o meio que você usa para ser vendedor. Você não é manicure. Manicure é só o meio que você usa para ser vendedor. Então até a pessoa que está lá numa recepção, ela também é vendedora, né? Ela além de vender para as clientes, ela está vendendo o tempo dela. Existe uma situação que também precisa ser levada em consideração, que é o quê? Você vai prestar serviços ou você vai fazer algo diferente do que o mercado faz? Porque assim, você vai prestar um serviço, eu corto o cabelo, ele corta o cabelo. Que diferença faz para você como cliente? Zero. Nenhuma. Zero. Hoje eu trabalho num complexo comercial, eu vou cortar o cabelo com o Caio. Eu tô perto da minha casa, eu vou cortar com o Roger. Você precisa mostrar qual o seu diferencial. Não é uma tesoura diferenciada que vai fazer isso. Cara, é o seu curso, é o seu linguajar, sua conversa. Qual a história que você está contando para sua cliente? E se eu recebo uma massagenzinha então lá na hora do lavatório, eu vou ficar feliz pra caramba. Mas é aquela história, a cliente cortejada desde o manobrista, ela chega com todos os problemas da porta para fora e fica lá para fora. Você está sacando que o diferencial não é simplesmente uma ferramenta, certo? Então são detalhes. É isso que está acontecendo. É necessidade. Então. Para você ter diferencial, assim, ou você tem diferencial, ou você vai navegar onde? Você sabe muito bem da história. Sim. No Oceano Vermelho. Sim. Para quem quiser aprender, Estratégia do Oceano Azul. É um bom livro. Então, inclusive, parte aqui eu já ia deixar para o final para falar assim, galera, vamos fazer algumas indicações. Está aqui já então uma indicação, anota aí. Então, o livro chama Estratégia do Oceano Azul. Estratégia do Oceano Azul. Eu quero pensar num até o final, quero indicar também. Você ia falar, Fá? Não, vamos só fazer um corte aqui. Eu queria que o Roger falasse um pouquinho sobre o método de beleza Ajouri, né? Sim. Ajouri. Falar um pouquinho, porque assim... Mas já estamos indo pro final? Como é que a gente tá aí? Quanto tempo já de podcast já? 51 minutos já. Caramba, mas parece que passou 5 minutos, gente. Que isso? A gente caminhar pro final, eu queria que ele falasse um pouquinho do método, porque assim, a gente entende tudo isso que a gente veio falando agora, que o setor precisa... a cada dia ir se qualificando e melhorando. E você tem contribuído com o método. Sim, na realidade, toda essa conversa, né, para passar uma mensagem só. Eu quero dizer uma coisa. Eu trabalhei muito na parte educacional com profissionais. E às vezes você vê o cara, sabe fazer mecha, sabe cortar cabelo, mas ele patina a vida toda, não consegue sair daquele ganho de 3, 4, 5, 10, 15 mil e patina. Aí eu descobri que o problema não é mais ele aprender, o problema é estar aqui. E aí fui lá e fui estudar para entender isso melhor. Aí fui lá fazer Master Coach com o Febracis, né, com o Paulo Vieira, e eu, dentro do curso Master Coach, criei outro curso que é baseado no Master Coach para profissional de beleza. E aí comecei a entender realmente, nossa profissão mudou. Então a gente fala sobre como ser um bom vendedor. O que é mídia social hoje na nossa vida? Eu vou só dar uma dica para os cabeleireiros. Manda. Muitos profissionais batem no meu Instagram, falam, Roger, me arruma um emprego, eu preciso trabalhar, não sei o quê. Primeira coisa que eu pergunto, sabe o quê? Me passa seu Instagram. Se ele fala que não tem Instagram, para mim, já era. Morreu 60%. Por quê? Porque eu preciso ver trabalho, como ele se vende. Se Perfeito. ele não sabe se vender, como que ele está se apresentando? O Instagram é um novo portfólio, na mídia social. Né? É um portfólio. Obrigatória. Hoje em dia é condição obrigatória. Como que é o cartão de visita nosso. Então, assim, aí eu criei o Método Beleza Ajouri, MBA, Método Beleza Ajouri. Aí eu falo lá sobre crenças, sobre vendas, sobre mídia social. Eu falo sobre como que o jeito que você tem que falar com a cliente, do olhar para ela, como encantar ela. E eu pego todos essa minha experiência e joguei dentro de um Master Coach com ferramentas. Eu tenho hoje a equipe que me ajuda para mudar e virar chave. Quando eu falei do meta, eu uso isso, é visão futura, visão positiva do futuro, que eu uso. Tá. E eu já vivia isso antes, e eu acabei
primeiro eu descobri minhas crenças positivas e negativas e fui melhorando. Para eu passar uma mensagem positiva, tem que melhorar por mim. Para você foi difícil quando você descobriu as suas crenças negativas que estava limitando? Você teve barreira para vencer essas coisas? Não, na realidade aceitei porque realmente era um problema. E eu gostei quando eu descobri por quê. Porque às vezes não é culpa nossa, né? Sim, culpa sim. do não, passado. Eu até pergunto justamente para quem está nos acompanhando. Porque, cara, às vezes não é fácil, né? Às Todos vezes nós temos reconhecer crenças, que né? tem uma crença ali limitante. Só que aprendi Acorda todo dia, eu não consigo. Talvez as então, pessoas tenham isso. Então, aprendi muito simples. A gente tem a vida que a gente tolera hoje. E a gente chegou onde a gente chegou, tudo resultado das nossas atitudes até hoje. E tem tanto as boas, tanto as negativas. Na hora que você descobre suas negativas e sabe que é o problema ali, você começa a eliminar. Então a gente tem a vida que a gente tolera. A vida Quando que a gente você tolera. não tolera mais, você é obrigado a se mudar, se você Não, quiser mas sair daquilo. se você quer. Mas o problema é quando você tem essa vida que sabe que não está tolerando e fica nela. E quer resultados diferentes. Aí não dá. Como é que a gente faz sempre as mesmas coisas querendo resultados diferentes? Diferentes. Tá. E aí essa questão do método, hoje quem está nos acompanhando, por exemplo, se quiser ter acesso, como é que ela faz? Ela consegue fazer esse Então, na verdade eu faço treinamento o ano todo sobre método Beleza Ajuri. Esse ano eu tenho vários, tá só feira, que né, fora agora, de São Paulo. Na feira nos vão dar um script, como que é. Não vou dar tudo porque a gente tem só 3 horas, entendeu? Agora, o próximo curso vai ser em Belém de Pará. Há 3 semanas foi no Morumbi, antes foi no Palmas. Mas vai ter um em São Paulo, sim, no segundo semestre, que vai vir uma turma do Sul. O período que a gente está gravando agora, a gente está gravando meados de março de 24. Então tá para acontecer a Rea Brasil, não sei se você conhece, provavelmente sim. Então o Roger vai estar lá palestrando em um dos congressos referente ao MBA, né, que é o método Beleza E o legal Ajuri. é que eu tenho ferramentas para a gente falar sobre objetivo e meta. Como você facilita isso para o cara entender. E na hora que ele entende isso, você vai ver como a vida flui muito mais rápido, muito melhor. Aí facilita o gestão. Sim. Gestores que nem eles não são cabeleireiros. Já que a gente entrou, quero aproveitar, inclusive, novamente você que está aqui nos acompanhando. Se ainda não curtiu, deixa aí a sua curtida. Se ainda não segue aqui o Apare as Pontas, vai lá, segue a gente e já ativa o sininho. Porque toda vez que você ativa o sino, você sempre vai ser lembrado quando a gente estiver postando aqui um dos nossos podcasts, beleza? E aí, Roger, a pessoa que está acompanhando, está sabendo aqui um pouco do método MBA, do método de Beleza Ajuri, onde ela te segue, falando um pouquinho de rede social, já aproveitar esse momento aqui de jabá. Pode seguir @RogerAjuri, que é a minha página, e @método Beleza Ajuri, também é minha página. Então tá aí. Então para você que pode entrar, quer saber um pouco mais comigo, me perguntar o que quiserem. Pode mandar um direct lá. Eu sou muito acessível. Então ótimo. Você vai fazer o seguinte, põe lá no direct, entra lá no Instagram do Roger, coloca o seguinte, conheci você pelo Aparecast, beleza? Se você fizer isso, eu vou colocar ele agora numa situação bem delicada que nós não combinamos, isso é verdade, tá? Então de repente vamos pedir lá um descontinho, né? Então assistir o Aparecast, e pedir isso para um árabe me complicou, hein, velho? Querer negociar com um árabe. Levar o método Beleza Ajuri pro salão deles, olha só é? que a Fabi boa, Fá. Então, se você que está em outro estado quiser contratar o método Beleza Ajuri, você pode levar para o teu estado. Pode ser também. Vale muito a pena. A gente já assistiu. Verdade, a gente já acompanhou de perto, é incrível. A troca de mentalidade realmente da gente entender que como que é, cada um tem a vida que tolera. Que tolera. O meu objetivo final é aproximar o dono do salão para o cabeleireiro e mostrar para o cabeleireiro que ele pode ser dono um dia e explicar qual dores, tanto daqui. Por isso, eu sou cabeleireiro e dono do salão. Então, eu consigo entender os dois lados. Eu falo com autoridade eu passo por isso todos os dias. E você é um pouco abusado, tá? E aí, se você me permite. Ele já é, né? Ele quer ser abusado. Ele já é. O Caio tá na mesa, você cuidado, viu? Não fala isso perto do Caio. Ele até ficou vermelho. Cadê a câmera lá? Até ficou vermelho. Então, vou falar. Piada interna, gente. Então, assim, vou ser um pouco abusado. O seguinte, ele já é, né? Teu sócio. Ele já é um cara que pode ser empreendedor agora. Sim. É tudo que a gente está falando na mesa. Muitas das vezes o profissional ele acaba se portando como um funcionário, quando na verdade ele é o teu sócio. Na verdade, você bateu muito nessa tecla, né? Sim, quando chamava sócio. Só que assim, para ele entender o que você estava falando, não adianta você vir me falar, dono do salão, que ele é seu sócio. Você tem que mudar a cabeça dele primeiro. Concordo. Para ele vestir essa camisa de sócio. Concordo. E o método hoje consegue gerar essa clareza no MBA. Existe aquela grande maioria que continua com aquela mentalidade que quem enriquece é o dono do estabelecimento. Então, na verdade, se você olha,
Ele ganha o percentual dele deduzindo-se taxa de cartão, deduzindo-se os produtos que ele porventura use e a taxa do auxiliar. Perfeito. E o salão. Você sabe que eu fiz um gráfico para as mostrar. Eu acessórios. pergunto ququalquer cabeleireiro no meu qualquer curso. Eu pergunto a eles: quando você faz uma tinta, quanto você cobra? Aí o cara, vamos chutar, R$250. Sabe qual o custo disso daí? Aí ele fala: uma tinta e uma oxigenada. Ah, também tem água, luz. Só isso? E o EPTU que você está usando? E a sua bancada quem foi? E todos os CLTs dentro do salão? E o café? E o manobrista? Aí quando você põe isso, tudo. Eu fiz um gráfico dentro... O EPTU chegou. Ô Bruno, eu fiz um gráfico que no meu salão, que cobra R$250 de tintura, o salão está perdendo menos R$12. Menos tá R$12. Porque eu botei todas as clientes pagas, dividi elas nos serviços e eu botei as minhas... quanto custa para atender essa cliente. Porque não é só ele que atende ela. Auxiliar, o manobrista, a recepcionista, café, a copeira, a faxineira. Por isso da necessidade de aumentar o tráfego de clientes na cadeira do profissional. Para quê? Para diluir esse custo fixo e variável, para diminuir e começar a gerar uma certa receita do que esse déficit de R$12 que ele tem hoje. Eu sei, mas você precisa mostrar para ele. Sim. Isso, eles não sabem. A mentalidade, né? A mentalidade tem que mudar. Na hora que você muda essa mentalidade, você facilita muito a sua vida. Então, não perca tempo, tá aqui. Eu vou de novo reafirmar, método de beleza Jouri. Você também vai conseguir gerar clareza. Agora, é claro, fazer um jabazinho também para o Thiago. O Thiago teve no último podcast como especialista de finanças. Se você tem mais interesse nesse tema e quer ouvir mais sobre isso, deixa aqui nos comentários para que a gente possa, nos próximos encontros, nos próximos podcasts, tá trazendo o nosso especialista Thiago, que ele faz parte aqui dessa bancada falando um pouco sobre finanças. Então coloca aqui, qual é a tua dúvida? O que mais você gostaria de estar sabendo? Se isso que o Roger acabou de falar é algo que te interessa, deixe-nos saber, porque a gente pode estar trazendo isso para um próximo podcast. Então, se eu fosse você, eu participaria do NBA Método Beleza Jouri, porque com certeza você vai sair de lá transformado. Como a Fabi falou, nós tivemos a experiência de perto, de compartilhar, de estar lá vivenciando e assistindo a transformação de alguns dos profissionais presentes lá. E aí então muda isso é muito quem bom. quer, né, Roger? Muda quem perfeito, Fabi. Perfeito. Não adianta tudo que está acontecendo, pode vir o Papa falar com essas pessoas. Ou senão ele vai chegar e vai falar assim: eu tenho fé que tudo vai melhorar. Fé sem atitude a gente não chega em lugar nenhum. Eu tive experiências com gestores que depois que a equipe deles fizeram o curso, falaram: Roger, agora eu entro no salão em paz, porque eles pararam de reclamar só para mim que tudo eu. Agora cada um levou a responsabilidade para ele mesmo e estão me ajudando muito mais. E estamos crescendo. Então, só vou dar ela está me chamando, a minha amiga Razagnal, lá do Belém de Pará. Eu conheci ela com 2 franquias. E ela começou, cada curso que eu fazia no salão, a gente fez 24 em 2 anos, 24 cursos no Jacques Giannini. Caramba! Ela mandava 1 ou 2 profissionais. Hoje, fechei contrato com ela, estou indo lá. Ela está com 6 franquias, estou indo para Belém de Pará para dar aula de reflexos para os cabeleireiros dela, 2 dias, e 1 dia de coach para toda a equipe dela, que são 300 pessoas. Uau. Que ela tem na equipe hoje. Uau. Olha quanto ela cresceu mudando a mentalidade dos cabeleireiros dela. São poucos gestores que tem essa visão no cabeleireiro. Sim. Tipo assim, a maioria vem falar: o que eu faço? Falar que santo de casa não faz milagre? Não, eu só conto, ninguém me fala isso. Não. Faz milagre, sim. Olha o contexto. Talvez ouvir você hoje, sendo um profissional, você falar para a equipe dela, por exemplo, eles olham diferente do que de repente ela juntar. Cara, eu acho. Com certeza. Eu acho. Entende o que eu estou falando? Que Perfeito. o santo de casa não faz Entendi milagre? agora. Talvez ela entenda tudo isso que você está falando seja óbvio para ela, mas se ela juntasse a equipe e falasse ela mesma falar, talvez a receptividade seria diferente. Você indo para lá, tendo a experiência, conhecendo todo o campo de batalha, que é o que eles vivem todos os dias. Então, de repente, você indo e dividindo isso e mostrando: olha, não é ela que tem água, luz, telefone, aluguel, tal. Isso é o custo fixo dos salões. Então, assim, é diferente quando alguém
vai lá e explica isso? Eu acho sim, mas assim, pessoas que são assim abertas, que já tem mais que uma franquia, não são mais amadores. Tá. Já passaram aquela fase que eu falei, não é para quem quer, nem para quem pode, para quem sabe. Ela sabe. E você sabe, ele sabe. Agora, o que precisa agora? Quando vocês têm mais uma ajuda de um profissional de cabeleireiro, porque aí ela não é, nem você, nem ele. Sim. Falando a mesma coisa e falando com toda a lógica do mundo, não tem como dar erro. Entendeu? Agora eu levei esse negócio Santo Casa para outra coisa. Sim, não. Então, mas posso falar, só para fechar essa parte? Eu concordo. Eu acho que, de fato, cara, está na Bíblia, velho. Então, assim, o profeta na sua casa não tinha a mesma valia do que para outra cidade. Sim. Então, às vezes a gente vai olhar para dentro, você vai ter um contexto diferenciado. Eu lembro, por exemplo, acompanhando lá o André Fernandes. Veio lá um cara de fora, de outro país, falando, cara, vocês não fazem ideia o cara que está aqui com vocês, ou seja, quem estava lá fora dando um valor diferente. Eu acredito muito no que você está falando, cara. Eu justamente fiz essa comparação porque o gestor que estiver ouvindo isso, de repente, perder tempo de alguma forma é dinheiro. Então, assim, às vezes, mas eu não quero trazer alguém de fora para falar. Mesmo vou fazer. Eu já sei, porque eles não me ouvem. Perfeito. Então, talvez, a gente está trazendo a experiência da mesa, porque talvez você pode, sim, buscar ajuda de fora. Perfeito. E conseguir ter um upgrade com a sua equipe. Ou às vezes até conhecendo alguns profissionais ou outros gestores que têm essa mentalidade que essa mesa hoje está compartilhando. Por que não, às vezes, fazer essa troca? Por que não, às vezes, convidar um outro gestor para compartilhar? Vamos, né? Isso que você ia falar? Olha lá. Esse podcast vai ter umas 3 horas. Mas, assim, ele fala sobre a questão da mudança de mentalidade das pessoas. Sim. Tá? Uma coisa é você ministrar esse curso 2, 3 dias full time, passa-se 15 dias. A energia já volta um pouco normal, já não está naquele Quanto êxtase. Que isso fica setado e fica armazenado na cabeça de 10%. cada um? Por quê? É sabido. Você dá o curso, depois de 10 dias, parece que você voltou de novo para o jardim de infância. Né? Ou seja, você tem que ensinar toda hora, todo instante. Ele acabou de dar um exemplo. Em um ano, 24 vezes ele teve que dar cursos, ainda que seja para diferentes pessoas, para iniciar a perpetuação do conhecimento. Então, mas aí eu volto no que você compartilhou sobre a sua equipe, por exemplo, falando da sua equipe tática, em estar com a equipe hoje, não sei se você vai lembrar, um pouquinho antes, ele falou o seguinte, ele hoje tem encontros semanais. A gente fala um pouco sobre isso, né? Então, assim, você hoje ter alguém na equipe tática, e lembrando que lá atrás nós falamos dos 3 setores, o operacional, que é o cabeleireiro, a manicure, todos os profissionais que executam, você ter um líder por equipe e você ter uma gerente geral. Ou seja, muito provavelmente, lá no salão do Caio, você tem uma gerente que está batendo papo com os líderes de setores e semanalmente vindo essa provocação. Porque ele disse o seguinte lá atrás, essa pessoa também é cobrada. Agora eu quero trazer uma outra questão. Óbvio que vai depender muito, porque essa pessoa manicure que você compartilhou, ela não era assim sempre. Toda segunda-feira, as líderes das unidades recebem as metas realizadas já de cada profissional e o quanto que cada profissional tem a capacidade de chegar até o final do mês. Ou seja, eu estou mostrando para ela um mapa da situação atual para que ela chame a pessoa e fale assim, meu amigo, você precisa acelerar, você precisa continuar do jeito que você está, ou, cara, você está fora da curva, você vai bater com o pé nas costas. Você preparou a sua equipe para isso? 18 anos. Não, ele até começou. A equipe dos cabeleireiros, estou falando. Não, é o que eu estou falando. Você contrata hoje um cara, você... Não está nessa mentalidade. Não. Como é que você... Mas assim, é aquela história. Ou se ele não está nessa mentalidade, automaticamente ele vai ficar descolado. Ele vai ficar descolado da média de mercado, da média do salão. Entendeu? Ele vai ser mais um. E o próprio sistema vai fazer com que ele tome outro rumo. Porque assim... É aquela história. Como é que você vai receber cliente novo? Eu sou um profissional novo durante 3 meses. A gente precisa entender que assim, é uma empresa. Sim. As pessoas precisam estar focadas na meta. Assim como ele precisa ter rentabilidade para a empresa dele servir e pagar ele como pessoa física, a empresa salão também precisa pagar todos os seus custos fixos e variáveis e também prover receita para quem investiu
no início, uma bala de dinheiro para que todo mundo tivesse um espaço para atender o seu cliente. E aí a gente vai falar de payback, aí a gente vai falar de break-even, a gente vai falar de outras coisas que talvez em outros momentos a gente vai poder falar. Mas antes da gente fechar isso aqui, nós falamos de 2 pontos aqui. Falamos de equipe tática, falamos de equipe operacional, mas batemos pouco na equipe estratégica. E só para a gente não ficar sem falar nada sobre isso, eu queria falar um pouquinho sobre estratégias de marketing. Eu queria falar um pouquinho sobre estratégias. Por exemplo, você estava falando sobre a questão da ação de uma das suas profissionais, que de terça e quarta-feira ela faz algumas coisas. E aí me faz a seguinte provocação aqui na mesa. Vocês trabalham com promoção? Vocês trabalham nesses dias diferenciados? Como é que é a estratégia, o campo estratégico de vocês numa questão de gerar ali um combo? Tem isso, não tem isso? Trabalha a questão de marketing? Faz um tráfego pago, não faz? Como é que seria isso, Caioba? Bruno, na verdade, assim, o ideal seria que eu não trabalhasse com promoção, ou se trabalhasse, seriam as datas comemorativas, que são os 4 picos e 4 vales de marketing, entendeu? Que é Mães, Namorados, Pais e Natal e a entre-safra entre os meses. Mas isso não acontece, porque se nós tivéssemos efetivamente um profissional com uma mentalidade, por exemplo, como o do Roger, de ir atrás, de reter o seu cliente, de ter a recorrência da cliente na cadeira dele, eu não precisaria fazer campanhas e eventos. Aconteceu nesse último final de semana, e isso foi mérito da Fernanda e da gerente lá da outra unidade. Elas fizeram um evento com uma assessora de noivas e ela trouxe pelo menos aí umas 30 pessoas para fazer networking, e ela trouxe pessoa para tocar violino, outras coisas, e gerou o networking. Houve um aumento ali dentro do salão de 18% do faturamento naquele dia por conta do evento. Do salão de serviços? Na média daquele dia, cresceu 18%. Porque você convida clientes, exato, né? Os profissionais também, vai ter um evento, convida clientes. Mas então, mas é a história. O evento ele só se torna um sucesso a partir do momento que tem o envolvimento de todos. Quando a gente sabe que, na grande maioria, ainda os profissionais deixam a responsabilidade pela população da sua cadeira para o dono do salão, para gerente, para a pessoa de marketing. Desse, a cliente não vem, ele fala... Culpa do salão. Eu estava aqui, ou se não, eu mandei um WhatsApp para ela. Assim... Pegar simplesmente uma foto e mandar para sua cliente, você não está tornando ela especial. Você está tornando ela mais uma. Caraca. Entendeu? Então, assim, seria incrível se eu não tivesse promoção para trazer cliente. Tanto é verdade que a gente fez a promoção de uma pessoa nessa unidade e, você tem uma ideia, ela era estoquista. Ela virou auxiliar administrativa e está cuidando dessa parte de retenção de clientes. Daqueles clientes que não vêm há mais de 3 meses, há mais de 60 dias, dependendo do tipo de serviço. E isso, inclusive, é tema, a gente tem falado um pouco sobre isso. Aguardem aí que logo, logo vai vir algumas novidades nessa questão, porque essa mesa aqui não brinca. Essa mesa aqui está ali já preparando algumas coisas. Imagina você que é dono do salão ou você que é profissional cabeleireiro. Falamos bastante aqui nessa mesa sobre a clientela que você faz e você talvez não saiba, mas você está deixando muito dinheiro na mesa quando você não faz esse gerenciamento. Você revisitar esse cliente. É um pouco do que o Caio está compartilhando. Mas está nascendo algo que logo, logo, mais para frente, quando o Caioba voltar aqui para o podcast, ele vai falar um pouquinho melhor. E é uma coisa simples. A mesma abordagem que o profissional poderia ter chego com a sua cliente, ela chegou se apresentando como: Fabiana, tudo bem? Eu sou a sua secretária da beleza e vim aqui para te auxiliar. Verifiquei no cadastro que você fez coloração faz 60 dias, já está na hora por conta da raiz do seu cabelo ter crescido. Vamos agendar? Ela não ofertou desconto, ela não ofertou uma escova gratuita. Ela só falou da necessidade da cliente. Realmente, você me lembrou. Eu estava precisando mesmo, mas por conta da correria do dia a dia, eu esqueci. O Caio, olha que interessante isso, galera. Olha que surreal. Inclusive, falando um pouco de percentual, tá? De números. Cara, essa pessoa que passou a acionar essa cliente só para lembrar ela,
teve já um resultado, né? Teve. E aí, em questão de percentual, por exemplo, No mês gerou um aumento de pelo menos aí 18%. Tá, e a gente 18%. Pelo menos você está sendo bem tranquilo, porque se eu estiver errado, você me corrija. A gente está falando de uma situação de 25% de resultado dentro dessa operação que seja comprada, se eu estiver me lembrando bem. Sim. Então, assim, olha que surreal. Você conseguiu hoje, de forma bem tranquila, sem colocar um centavo em marketing, a gente está falando agora do setor estratégico, sem você colocar tráfego pago, você conseguiu aumentar 25%. Meu Deus do céu, perfeito. Levando-se em conta que este fevereiro nós tivemos carnaval. Ano passado foi em março. Cara, parabéns. Ou seja, você teve um aumento baseado o quê? Realmente no trabalho. Parabéns. Entendeu? Parabéns. E você quer saber um pouco mais sobre a estratégia que o Caio está colocando em prática? Afinal de contas, a gente falou que dentro de um salão nós temos 3 setores: o operacional, o tático e estratégico. Isso que está sendo falado agora na mesa são ações da parte estratégica. Você está curtindo esse assunto? Quer saber mais sobre isso? Deixa-nos saber aqui, coloca aqui nos comentários que a gente pode voltar falando um pouco desse tema. Mas pra gente fechar, e aí, Roger, lá no seu salão, como é que é essa parte estratégica? Então, vou falar da outra parte agora, já que ele falou dos promoção, ou como trazer, esse negócio de noiva eu não acho promoção, eu acho que você está trazendo pessoas para conhecer seu salão para fechar dia da noiva. Isso, promoção para mim, quando você faz em cima da sua cliente que está lá e que pode trazer outra. Então, esse tipo de trabalho nós fizemos muito no Jack Janine na noiva. Ó, eu trabalhei muito a mentalidade da minha equipe, bastante. Tá. Então, eles hoje trabalham muito bem. Tem pelo menos 5, 6, 7 profissionais que trabalham muito bem o Instagram deles. Melhoraram as fotos. Isso está trazendo muita cliente que volta. Mas fiz uma coisa muito legal que eu lembro quando... Primeira coisa, a nossa mudança do prédio, de onde a gente estava para onde a gente está hoje, gerou muito mais visualização clientela nova. Isso ajudou muito. Mas eu coloquei um telão na porta do meu salão que você acredita que a gente, para nós que vivemos dentro de uma rede Jack Janine, para nós normal, Jack Janine é o quê? Salão de beleza. Sim. Mas não é. Para muita gente passava, nossa, eu só descobri que vocês eram cabeleireiros por causa do telão que eu vi vocês fazendo cabelo. Que é óbvio, não é óbvio até que seja dito. Peraí. Você está falando que teve pessoas que passou lá na frente do seu salão, que por conta dessa ação sua de colocar lá, falando de estratégico, de colocar um telão, as pessoas falaram que descobriram o que era o Jack Janine. Que era Jack Janine. Muita gente começou a entrar no Jack Janine falando, nossa, não sabia. Eu passei aqui, sempre passava, porque a gente ficou uns 2 anos sem telão. Colocamos ele depois da pandemia, né? E não sabia que era salão de cabelo. A pessoa passa todo dia. Então, olha, mudou um pouco minha visão. Estrategicamente pode ser. Então, vou falar uma coisa. Como eu gosto desse negócio de mídia social, de mostrar o trabalho, não sei o quê, esse telão ajudou muito a gente para crescer. Sim. Um benefício muito bom, com custo, eu não acho tão alto pelo que ele traz. E o melhor ainda, traz cliente fixa que volta sempre, porque nosso salão de casa, né? Fez uma grande Não temos muita rotatividade. Mesmo porque você está numa avenida que tem um tráfego de carros muito intenso. Absurdo. Né? Faltou o quê naquela época? Mostrar para cliente que a gente é cabeleiro, o que a gente é. Vamos aproveitar o trânsito, né? Vamos parar. Olha que legal. Hoje, inclusive, nós estávamos, Cláudio e eu, a gente passando em frente de alguma coisa, não lembro o que era. E aí a gente parou, acho que foi hoje, paramos ali no trânsito e falou, cara, o que é isso aqui? Casa Bonita? E aí tinha um nome e tal. Ela foi, inclusive, na internet olhar que raio, o que era aquilo. Você lembra? O que era aquela... Era uma loja de imóveis para empresas, né? E a gente não fazia ideia. Então. Olha o que você está dizendo. E olha o que a Fabi acabou de falar na mesa. O óbvio só é óbvio quando é dito. Às vezes, eu vou pegar o próprio Caio. Eu já falei isso umas 2 vezes pro Caio. O Caio ele tem uma mente muito brilhante, cara. Ele é uma mente incrível. E tem muitas coisas que para ele, cara, é um absurdo de óbvio. Mas porque o cara tem uma mente completamente diferente. Você tá acompanhando, você tá vendo aqui no nosso bate-papo como esse cara tem uma mente incrível. Gente, eu vou compartilhar. Uma vez ele tava numa reunião. Entrega, vai. Ele pegou a caneta, o espelho, o vidro, começou a ler porque isso, porque aquilo. Aí ele começou a escrever de cima a baixo, de cima a baixo. E eu olhando para as pessoas do lado, e as pessoas assim, ó. Assustadas. Cada hora mais assustada. E ele assim, mas isso é claro, mas isso é óbvio, mas ele foi escrevendo. Aí eu falei no final assim pra ele, falei assim, amigo,
vamos repassar tudo. Não, mas tá óbvio, tá aqui. Eu falei, não, mas vamos dar uma repassadinha. Aí acho que ele entendeu, né? Ele falou, tá bom, ele sentou, porque é tão óbvio para ele, tá tão claro, né? Então, assim, eu acho que essa é a dificuldade da gente gerenciar pessoas, porque talvez o que tá muito óbvio pra gente, tipo, anos-luz para quem tá, né, do lado ali. Então, é um tema extenso, né? Então, você que está nos acompanhando, você sabe que o nosso tema de hoje é o tema como fazer o gerenciamento de um salão. Só olha uma coisa, né? A gente escuta, às vezes, nós somos muito tecnológicos para o nosso tempo. Tá. Na verdade, não. Acho que a Fabi um pouco mais, né? Não, mas assim, nós somos muito tecnológicos para o nosso tempo. Não. Quem não está seguindo a tecnologia, quem não está seguindo o mundo digital, vai ser, desculpa o palavreado, vai ser cuspido do mercado. Perfeito. Vai ser cuspido do mercado. Perfeito. Quem é visto é lembrado. Hoje você só é visto através de mídias sociais. Quanto tempo você fica olhando a sua mídia social, entendeu? Por dia. Sim. Cara, se você entrar no metrô, não sei se você anda de metrô, você vai lá, todo mundo tá com... Antigamente você viu alguns livros, mas todo mundo tá com o celular. E olha só o que você tá falando. Até o cara do Shop Trem, cara, tá lá, usa o celular dele lá, fazendo a promoção dele lá, mostrando o vídeo. Provavelmente você que está nos acompanhando, você está acompanhando agora pelo celular. E olha que interessante, quantas empresas gigantescas que pararam no tempo, na época, a tecnologia que tinha, achando que eram grandes, e pra quê? Você tem Fuji, você tem Xerox, você tem a própria Nikon. E teve algumas que conseguiram, ficou bastante tempo atrás, mas conseguiu dar uma recuperação. Estado de São Paulo. Verdade. Então tá aí. Gente, que a gente queria agradecer vocês. Obrigado. Né? Obrigado. Que bate-papo. Quanto tempo de podcast? Nós já fala aí pra vocês. Mais de uma hora? Já, mais de uma hora. Caramba! 1h20? Caramba, Cris. Então, 1h20. Na verdade, a gente compactua, todo dia a gente compartilha aí o nosso diário, o nosso campo de batalha. Tem muita coisa pra gente falar, pra gente trocar nossos desafios, não problemas. Nossos desafios, boa. Né? O problema é quem tem o concorrente. Boa. E é isso, a gente tem bastante coisa pra poder compartilhar, né? Eles também têm muita coisa pra poder compartilhar. E toda vez a gente quer deixar a casa aberta aqui para que a gente possa ajudar outras pessoas. Quero te parabenizar pelo teu trabalho, porque a gente sabe que o setor realmente precisa. O Caio também muito presente com a gente, né? O tempo inteiro. E é isso, que a gente puder trazer junto com a Apari para que o setor realmente tenha esse upgrade. É isso. Maravilha. Então, para a gente encerrar e deixar os meninos, sem dúvida. Pro cabeleireiro. Vai lá. Você ser um bom profissional, tem que ser uma boa pessoa. Seja ético, seja bom. Perfeito. O que você deseja para os outros, para você deseja para os outros. Acabou, não tem erro, não tem. Às vezes o cara ele acabou de falar de concorrente, eu falei, conquistei. Entendeu? Eu não tenho mais concorrentes, tenho amigos que me contratam, que eu ajudo eles para ganhar dinheiro. Cara, a gente está encerrando, mas é o seguinte, ó. A gente gosta muito de um cara, Érico Rocha, lembra de uma frase, salvo engano é dele, que ele fala assim: você é responsável em pegar a mão do seu, entre aspas, concorrente e fazer ele elevar o nível. Porque às vezes você está cobrando lá um corte de cabelo, sei lá, exemplo, tá R$100, independente do valor da sua cidade, você queria cobrar 200. Mas porque você quer ser o melhor do bairro, o melhor da cidade, e esses caras não crescem, e você não ajuda eles a crescerem, eles não abrem novas janelas para que você possa cobrar mais. Agora eu lembrei da história da BM e da Mercedes, né? Não existia BM se não tinha Mercedes. A gente vai encerrar. Né? Lembrou da história? Cara, não existia BM sem ser a Mercedes. E aí, a gente falou de dica, agora o Caio deixou uma dica de livro para encerrar. Me fala um pouco mais sobre isso, onde as pessoas podem saber um pouco sobre isso. Tem alguma informação sobre não existia BM antes da Mercedes? Não. Algum documentário? O que eu queria te dizer, se não foi a Mercedes entregava... a Mercedes e a BM o quê? Pela Mercedes, são concorrentes. Sim. Entendeu? Então, assim, se não existe a entrega boa da Mercedes, a BM não cresceu, não deixaram a BM ser o que ela hoje. Entendeu? E aí começaram... Tanto é que tem a propaganda quando o Zinger saiu da presidência. É isso aí que você está dizendo. Tá. Eu concordo. Legal. Então, assim, ó, o Caio deixou uma super dica aqui. O Roger acabou de deixar uma dica para vocês sobre essa questão de ser responsável para
também fazer o concorrente melhorar, mas não é concorrente, né? Ele pode ser seu amigo e crescer juntos, é isso, né, Roger? Então, pensa sobre isso. E aí, eu quero deixar uma dica para que a gente possa estar caminhando para o encerramento. Eu estava pensando no dia de hoje, acho que esses dias a gente conversou um pouco sobre esse livro, que é um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. A gente conversou sobre ele, né? Então, cara, e eu fiquei com esse livro muito tempo na estante sem ler, cara. Muito tempo. E aí eu peguei um tempo atrás para ler, eu falei, pelo amor de Deus, que leitura incrível. É um livro super rápido para ler, né? Então, você aí que é gestor ou cabeleireiro... Gosta de ler, né, Bru? Ah, exatamente. Pode colocar aí como áudio, né? Áudio, enquanto tá indo de um lugar para o outro. No carro. É bem bacana. Verdade. Eu tô ouvindo ele, inclusive. Então, tá aí a dica. Quero deixar essa dica para você. Lê esse livro, ouve esse livro, porque ele vai fazer com que você se mexa. Então, que você tenha uma ação. E quanto mais rápido você agir, claro que você vai poder aí descobrir o queijo de forma mais rápida. Leia ele que ele vai te ajudar bastante. Bom, chegamos aqui no final de mais um ApariCast. Muito obrigada a todos. Obrigado então aos nossos convidados. Obrigado vocês que nos acompanharam. Obrigado vocês. E ó, para encerrar o seguinte, coloca aqui nos comentários. Para chegar aqui, você que chegou até aqui, o que mais você gostaria de saber? Qual o tema, qual o assunto que você gostaria que aqui tratássemos no ApariCast? Deixa aqui nos comentários aquilo que você gostaria de saber, algum tema sobre salão de beleza, sobre gestão, sobre pessoas, sobre equipe, sobre como cobrar, não sei. O que você gostaria de saber? Ou quem você gostaria de receber aqui nessa mesa para um bate-papo? Coloca aqui nos comentários que vai ser uma maravilha. E ó, para não esquecer, mais uma vez, curte, comenta e compartilha com algum gestor ou cabeleireiro amigo. Beleza? Então podemos ficar por aqui? Então é isso. Quer falar alguma coisa para encerrar? Tchau. E você quer falar alguma coisa para encerrar? Alguma coisa para encerrar? Amanhã 80% de desconto no Chakra Flora. Então é isso aí. Muito obrigado. Valeu por nos acompanhar mais uma vez aqui no ApariCast. E até a próxima. Até lá. Um grande abraço. Tchau, tchau.